Olá pessoal, tudo bem? No capítulo desta terça-feira da novela Travessia, o pesadelo da Brisa vai começar. Quando o resultado do exame de DNA do Tonho ficar pronto, ela descobrirá que não é mãe biológica do próprio filho. Em um primeiro momento, a maranhense achará que o Ari armou algum golpe contra ela, mas até a Núbia se mostrará ao lado da ex-nora, dizendo que estava com ela na hora do parto. A Creusa, no entanto, temerá uma acusação de sequestro contra a afilhada. Ao pegar o resultado do exame, a Brisa terá certeza de que há algum erro, mas o médico será categórico. Não tem nada errado com esses resultados. Podem repetir quantas vezes quiserem. Essa criança não tem o seu DNA, senhora. Não é o seu filho. Se houve alguma troca, foi na maternidade. Aqui não. Surpreendentemente, a Núbia ficará ao lado da Brisa, que vai chorar de ódio. O menino nasceu em casa. Isso aí sou justa a dizer. Tô falando que fui eu que aparei, afirmará a megera. Será levantada a hipótese do Ari e do pai da Kiara terem armado tudo na época em que estavam se dando bem. Ele deve ter algum conhecido lá que trocou teu exame com outro para poder ele ficar com a guarda do menino. Só pode ser isso, concordará Marineide. As advogadas da protagonista pedirão para a justiça que o exame seja repetido. Já o Ari terá uma crise de riso ao descobrir o resultado do exame. Aliviado por saber que é o pai do garoto, ele ainda achará bom a Brisa levar um susto desses também. Ainda tem muita coisa por vir, como a Núbia surpreendendo a todos e o Moretti se enfiando na maior enrascada. Você quer saber de todos esses detalhes? Então continua assistindo o vídeo. E me conta, de qual estado e cidade você está acompanhando? Comenta aqui embaixo que eu vou adorar saber, viu? Pessoal, eu peço por gentileza que, se possível, se você gostaria de receber todos os acontecimentos e resumos da novela Travessia, clica no botão de gostei aqui embaixo no like e também em inscreva-se, porque só assim o YouTube vai te avisar sempre que sair um vídeo novo aqui no meu canal. A propósito, você acha que a Brisa merece descobrir que é irmã da Kiara? Ou você torce para que a Brisa seja filha de outra pessoa, que não o magnata? E também me conta aqui embaixo nos comentários se você gosta da Leonor na novela, sim ou não, que eu quero saber, beleza? Bom, feito isso, então vamos continuar com os detalhes sobre a novela Travessia. A Creusa suspeitará de que essa história ainda dará muita dor de cabeça para a afilhada. Eu foi nervosa com essa história do exame de DNA da Brisa ter dado errado. A senhora tá lembrada que já acusaram Brisa de roubar a criança, não foi? Quase que acabam com ela lá em São Luís por conta disso. Sei não, mas enquanto não chegar esse outro resultado, meu coração não sossega, dirá ela para Elô. Já o Ari não irá atrás do resultado do teste de paternidade do Tonho. Certo de que o garoto é seu filho, ele levará um baita susto quando a mãe ligar dizendo que um médico quer falar com eles, porque deu problema no exame. A Núbia avisará que ainda bem que ele não foi ao laboratório, porque iria passar vergonha. No começo, a comerciante achará que o arquiteto teme não ser o pai do Tonho. Sou tua mãe, Ari. Te conheço. Desde o momento que a Brisa falou que não é de hoje que conhece esse Otto, que essa pulga tá coçando na tua orelha, comentará a mulher. Ele negará ter medo, mas a mulher continuará com sua teoria. E é para desconfiar mesmo?
Nunca que eu engoli essa história que ela conheceu Otto quando saiu de Mandacaru para vir te buscar no Rio. Ninguém conhece um homem num dia e no dia seguinte ele tá se largando da Europa para ficar pagiando, dando carona de avião. Vai argumentar a alcoviteira. Enfim, todo o diálogo girará em torno do que a Núbia acredita. Ela ignorará o Ari, falando ter certeza de que o Tonho não é fruto de uma traição da ex-companheira. Estás com medo de ver esse resultado, pois se tu não queres buscar, eu mesma vou, anunciou a maranhense. Na clínica, a Núbia e a Brisa serão avisadas de que um médico vai conversar com elas. Futriqueira, a Núbia ligará para o filho na mesma hora, já tirando conclusões. Não vai ter que repetir nada, não? O probleminha que teve de falar que tá no resultado mesmo. Foi bom que tu não teres vindo. Ia passar vergonha aqui. Vou desligar. Foram chamar o médico. Falará destrambelhada. O resultado confirmará a paternidade do Ari, mas indicará que a mocinha não é mãe do filho que gestou e deu à luz. A própria Núbia vai falar que presenciou o parto e que o resultado do teste só pode estar errado. Nós temos aqui o exame de paternidade. Ariovaldo e Antônio e o exame da suposta mãe, declarará o profissional da clínica. Suposta não, eu sou a mãe, berrará a Brisa. Impossível, a senhora não é a mãe desse menino, afirmará o médico. Eu não sou mãe do filho que eu pari? Indagará a Brisa, incrédula. Depois disso, ninguém mais vai acreditar na maternidade dela. Um novo exame será solicitado para comprovar que o resultado do primeiro está errado. Assim que chega o envelope, a Brisa e a Núbia contestam o resultado do exame, uma vez que a ex-sogra acompanhou a gestação além do parto, ficando inconformada com isso. De imediato, a Brisa suspeitará de que o Ari esteja envolvido no resultado do exame, tentando ganhar alguma vantagem para ficar com a guarda definitiva do filho, exigindo ainda que o teste genético seja refeito. A explicação é que a Brisa sofre de uma condição rara que faz com que tenha 2 materiais genéticos ao mesmo tempo, e por isso não vai ser dada como mãe biológica do Tonho, ainda que seja. A comoção da Núbia vai durar pouco, e irritada com o rumo que a vida do Ari tomou, a personagem acabará discutindo com a Brisa, que aguardará um novo resultado para seguir em frente na briga com o Ari. Por outro lado, o Rudá vai perder a paciência com o Moretti. O jovem gritará para quem quiser ouvir que o ex-padrasto colocou a bomba no carro do pai da Chiara e que já atropelou uma pessoa. Ele tentou eliminar o Otto. O executivo ficará possesso e ameaçará o ex-enteado ao saber sobre o que o garoto está falando. Experimenta inventar histórias com meu nome para ver o que te acontece. Toda a confusão acontecerá no hall do escritório do Estênio. O Rudá terá ido acompanhar a Guida para conversar com o advogado sobre a possibilidade de tirar o Ari de sua casa. O Moretti verá o menino conversando com a Olívia e zombará. Tem moleque na área, não é? Está azarando você? Perguntará. Não enche. Reagirá o garoto estressado. Fica ofendido quando fala em namoro, em garota bonita. Debochará o Moretti. De saco cheio, o filho da Guida explodirá. Foi você que embotou a bomba no carro do pai da Chiara. Foi você que eu sei. O Moretti reagirá sério. Tá maluco?
A gritaria chamará a atenção da Laís e da Guida, que aparecerão por ali. Ele faz essas coisas. Ele atropelou uma pessoa e eu vi ele limpando o carro depois. O Estênio sabe disso. O Estênio sabe. Continuará o Rudá, sem saber que o ex-padrasto tentou eliminar o Otto, jogando o carro em cima de um outro homem que ele pensou ser o hacker. A Guida se aproximará do filho, o protegendo. Esse idiota, eu posso contar muito bem para a polícia o que você fez. Retrucará ela. A fala do Rudá despertará o monstro no Moretti. Ele esquecerá das testemunhas por perto. Experimenta inventar a história com meu nome para ver o que te acontece. Ameaçará o empresário. A Guida se enfurecerá e crescerá para cima do executivo. Acontece o quê? O que é que acontece com ele? Peitará. A Laís puxará o Moretti para dentro da sala do Estênio. Você ouviu o que ele falou? Você ouviu? Perguntará o Crápula. Experimente você levantar a voz de novo para ele, para ver o que eu sou capaz de fazer com você. Enfrentará a Guida. A partir daí, o Estênio vai desconfiar que o Moretti pode mesmo ter sido o autor do atentado contra o pai da Chiara, quando uma bomba relógio foi plantada no carro do empresário, ameaçando o cliente de forma bem direta. Enquanto a Elô dará o seu melhor nas investigações, o Estênio deixará claro ao Moretti que não vai defendê-lo caso o empresário seja responsável pela explosão do carro do pai da Chiara. Depois que o empresário enfim se recuperar e voltar à empresa, o Moretti começará a agir estranho, deixando o Estênio ainda mais em alerta, que desconfiará das atitudes do cliente. Uma dessas atitudes estranhas será justamente o Moretti fugir do Zezinho, como se estivesse devendo alguma coisa. O Estênio chegará a alertá-lo de que a delegada o colocou no topo dos suspeitos ao colher seu depoimento. Por mais que o Ari se aproveite e dê um golpe, entrando na mira de geral, o rapaz não é citado pela Elô. No meio do caos, o Estênio concluirá que o Moretti está sendo perseguido por alguém e colocará o empresário contra a parede, enquanto ele pede ajuda para Leonor e para Cotinha. Certo de que o Rudá está falando a verdade e que seu cliente vai colocá-lo em outra encrenca, o Estênio dará um alerta ao Moretti. O Estênio deixará claro ao cliente de que não o defenderá caso o empresário seja responsável pela explosão do carro do pai da Chiara. O Moretti vai ficar cada vez mais próximo da cadeia, agora que será avisado pelo Estênio que a Elô está desconfiada de que ele participou do atentado da bomba contra o pai da Chiara e também da Cidália. Enquanto isso, o ex da Guida vai fugir de um novo personagem misterioso da história escrita pela Glória Pérez. Diversos segredos do Moretti vão vir à tona na novela das 9 da Globo, como atropelamento, atentado escandaloso e um passado misterioso. Nesse ponto da trama, a Laís vai deixar claro para o Estênio que se a acusação do Rudá for revelada, que o empresário atropelou uma pessoa, o Estênio pode se complicar no caso e virar cúmplice do empresário. Ele ficará preocupado com a informação e avisará o Moretti de que ele é o suspeito principal do caso. A Elô ficará ainda mais desconfiada que o Moretti participou da tentativa de eliminar o pai da Chiara e a Cidália, com sua ligação com o Ari e atitudes suspeitas como se estivesse sendo perseguido. O empresário Moretti vai ficar fugindo do Zezinho,
um personagem misterioso que fez serviços no passado para o Moretti. O Stênio vai ficar questionando sobre essa atitude do amigo, mas ele vai disfarçar e dizer que está tudo tranquilo e normal. A partir daí, o Stênio pensará seriamente que entregar o Moretti pode ser a melhor saída para não se envolver outra vez em enrascada. E falando nisso, o magnata da construtora e pai da Chiara fará de tudo para se livrar da sociedade com o Ari, inclusive reviver seu pior pesadelo. Ele se debruçará nas memórias do pós-atentado, com destaque para o período em que esteve internado no hospital. Com isso, o empresário descobrirá que estava sob efeito de prescrição quando supostamente assinou documentos para o genro. O ricaço usará isso no tribunal e colocará um ponto final na farra do playboy. Apesar desse ser o argumento do pai da Chiara, ele sequer assinou alguma coisa enquanto esteve internado. Na verdade, o empresário apenas revelou onde guardava papéis em branco com sua assinatura. A ideia era que a Chiara pudesse fazer o que quisesse com a papelada, inclusive passar boa parte das ações da empresa para ela. O problema é que quem ouviu a descrição do esconderijo não foi a Patricinha, e sim o noivo dela. O ex-sócio do Moretti deixou a fofoca escapar justamente quando estava sob esse efeito. Mas ele não lembra de nada disso e segue pelo caminho de que assinou os tais papéis, o que parecerá mais convincente. Isso ficará ainda mais claro depois que ele tiver uma conversa com o cirurgião que o operou. O empresário chamará o médico para uma reunião ao lado da Chiara e da Cidália. Durante o papo, que acontecerá no meio da empresa, o especialista explicará que, por conta das prescrições, o empresário ficou fora de si por cerca de 48 horas. A Patricinha lembrará que foi durante esse período que o Ari entrou no quarto. Eu posso assegurar que nesse período você não teria nenhuma condição mental de estabelecer uma conversa que tivesse algum nexo, rebaterá o médico. A Cidália, então, questionará se ele poderia ser induzido a dizer alguma coisa. O profissional responderá que sim, e a Cidália se animará. É disso que o Stênio precisa. Foi isso que o Stênio pediu. Uma base, alguma coisa concreta para rebater a historinha que o Ari está contando. E agora temos. O trio, então, usará a história para tirar o poder das mãos do Ari. Mas o maranhense não largará o osso assim tão fácil. Ele seguirá infernizando a família rica. Além disso, a Núbia entrará em desespero com a mudança de tratamento do pai da Chiara. Fará um apelo ao empresário e será totalmente desprezada. Como sempre, as intrigas envolvem dinheiro, nesse caso em particular, ações. A Núbia ouve os rumores e questiona o filho sobre o roubo das ações e o golpe para garantir uma figura de destaque na empresa. Mais tarde, ela procura o pai da Chiara e tenta aplicar seus discursos exagerados para comover o coração do homem, ou melhor, o magnata que se diz pai da influencer. Será curioso assistir a Núbia completamente perdida, recebendo ordens do Ari e se arrastando de um lado para o outro em busca de alguma verdade, depois de condenar absolutamente tudo e todos com as próprias mentiras. E aí, pessoal, você está gostando da novela? Sim ou não? Está ansioso por essas cenas? Me conta aqui embaixo nos comentários a sua opinião que eu quero saber, beleza?
Pessoal, o vídeo ainda não acabou e tem mais um acontecimento bombástico sobre a sua novela favorita. Basta clicar nesse vídeo que está aparecendo aí na sua tela. Estou te esperando!